rapidinho, doutora Eliane, o nosso tempo é bem diferente do tempo do relator, né, que teve aí, eu acho que umas 3 a 4 horas de espaço para fazer as suas perguntas. A gente só tem apenas 10 minutos, então eu vou fazer aqui alguns questionamentos e pediria a Vossa Excelência que a gente pudesse ter as respostas rápidas para a gente poder ter um bom aproveitamento desse nosso tempo de 10 minutos. Doutora Eliane, em 2018, esta casa, o Senado Federal, recebeu uma informação de peritos, não é, do INSS, indicando que havia indícios de irregularidades e de roubo da ordem de 70 milhões de reais com relação à aposentadoria, não é, e outros tipos de procedimento, enfim, consignado, seguro-defeso, enfim. Essa informação ela foi passada naquele momento para o governo de transição do então presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. A minha pergunta para a senhora é a seguinte: essa informação chegou na Controladoria Geral da União? Porque eu vejo, e até queria saber se você também, se a CGU estava integrando esse governo de transição, e ao mesmo tempo também gostaria de saber se houve naquele momento alguma auditoria diante dessa denúncia. Quanto a CGU ter integrado o governo de transição, acredito que sim, mas não é do meu conhecimento de que forma e quem participou. Quanto a denúncias, informações e fatos entregues pela perícia médica, recebemos em algumas oportunidades, sim, informações da perícia médica, sim, e todas elas analisadas e tratadas naquilo que era pertinente. Nesse momento, nesse período, só para confirmar, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União era o ministro Wagner Rosário, é isso? Durante o período de 2019? 2019, sim. Sim. Não houve, então, da parte dele um pedido de auditoria diante dessas denúncias? Nós recebemos, como eu comentei, algumas informações da perícia médica, algumas Mas não houve auditoria? Todas elas foram analisadas e sim, fizemos auditorias em alguns casos que eram pertinentes. Nós tínhamos algumas demandas que apareciam e sim, elas eram analisadas. Em algumas oportunidades fizemos trabalhos específicos, sim. Trabalhos específicos. Eu quero saber sobre o montante desse rombo de 70 milhões de reais por parte da Controladoria Geral da União, especificamente o ministro-chefe da CGU. Foi solicitado auditoria? Porque a informação que eu tenho aqui, e aí eu quero que você me confirme, nós só tivemos auditoria referente a esse rombo no ano de 2024. De 2023 houve a preparação e em 2024 houve auditoria. Confere? Não, deixa eu então fazer uma contextualização. Agora eu só pediria que fosse um pouquinho rápido, porque realmente o meu tempo é muito escasso. Quando a gente fala de 2024, que eu falei que foi feito trabalho em 2024, foi em relação aos descontos associativos. Em relação especificamente... A descontos associativos não houve, então, auditoria em 2019? Não, tampouco recordo de ter tido. Eu não estou querendo até que você se limite, mas é uma questão realmente do meu tempo, porque realmente eu não tenho tempo. Por exemplo, em 2019, essa informação nós obtivemos em 2018, em 2019, no grupo de trabalho que estava, por exemplo, a Controladoria Geral da União, estava o MPF, estava a Defensoria Pública da União, houve ali, por exemplo, o afastamento de 4 entidades irregulares, cumprindo, por exemplo, inclusive uma decisão, uma recomendação do Ministério Público Federal. Na sua fala aqui conosco, você apontou inclusive as 4, que era a ANAPES, a ABANSP, a ASBAP, que são siglas, não é? E a CENTRAP. Dessas 4, todas elas foram afastadas por recomendação do Ministério Público Federal, isso em 2019. Mesmo com esse afastamento, também eu tenho a informação de que não houve por parte do ministro-chefe da CGU, o pedido de auditoria por esses descontos associativos. Confere?
quando houve a recomendação do Ministério Público em 2019, a contextualização foi de que existiam denúncias no âmbito do Ministério Público, indicando que tinham 4 entidades com aumento expressivo dos descontos. Essas 4 entidades, então, tiveram os ACTs rescindidos. Então, o objeto da denúncia era esse, o objeto da recomendação do Ministério Público Federal. O objeto da recomendação era esse. A minha pergunta não é em relação ao Ministério Público Federal, eu quero saber a ação da CGU. Por isso eu faço a pergunta específica. Quer dizer, nós tivemos o caso do afastamento delas por recomendação do MPF, mas não houve uma auditoria específica pelos descontos associativos pela CGU neste período de 2020, quando da recomendação do Ministério Público Federal do afastamento dessas entidades. Mais uma outra pergunta na mesma linha. Por exemplo, em 2021, a instituição ANASP, ela virou a ABRASP, não é? Ou seja, ela não é o mesmo dono, ela é o mesmo CNPJ, ela estava lá definida claramente e apenas houve uma alteração. Isso lá atrás, em 2019. Em 2021, 2, 3 anos depois, ela é admitida novamente pelo INSS com o mesmo CNPJ e continua lá fazendo a contratualização e fazendo os descontos associativos. A mesma pergunta. Para este caso específico, o ministro-chefe da CGU também não pediu auditoria referente a descontos associativos referente a essa instituição. Deixa eu só explicar como é que funciona o nosso trabalho na CGU. Nós temos um plano de auditoria que guia as nossas auditorias ao longo do ano. Então, nós definimos o plano de auditoria naquele ano e fazemos os trabalhos. Mas o ministro pode pedir auditoria. A menos que a gente tenha algum tipo de demanda diferente, alguma sinalização da necessidade de fazer o trabalho. Não houve, então, sinalização de realização da auditoria. Aí ele pode ser incluído no plano. Pode ser, mas não teve auditoria. Eu estou sendo rápida porque o meu tempo realmente está passando. Veja, um ano depois, em 2022, a CGU produziu o relatório de avaliação que teve o número 8.06377 e no relatório diz o seguinte: pelo exposto tem-se que a ausência de normas estabelecendo forma para a seleção de federações, sindicatos e associações, considerando a área de abrangência base territorial e a competência de representação de cada uma dessas entidades, implica em riscos que podem se refletir na legitimidade para a realização dos requerimentos. Mais uma vez, eu pergunto e tenho aqui, portanto, a informação que não houve por parte do ministro-chefe da CGU um pedido de auditoria, mesmo com esse relatório produzido, ao que me parece, por sua diretoria. Como meu tempo acabou, eu quero apenas fazer aqui um breve relato, presidente, com sua permissão. Veja, em 2018, nós recebemos, o governo de transição do então presidente Bolsonaro recebeu a informação de que havia um rombo da ordem de 70 milhões de reais por descontos associativos feitos de forma irregular. Em 2019, a própria doutora Eliane colocou aqui, ela começou a receber informações relativas a essas mesmas denúncias, inclusive com atas e relatórios, naturalmente, na sua diretoria. Qual foi a ação do ministro-chefe da CGU? Nenhuma. Nenhum pedido de auditoria, nenhuma ação mais enérgica de fiscalização. 2020, nós temos por determinação não da CGU, mas do Ministério Público Federal, o pedido de afastamento de entidades. 4 delas são afastadas. Depois, 2020, mais algumas são afastadas. O que nós temos em 2021, no então governo do então presidente Bolsonaro, você tem uma readmissão dessa mesma instituição que apenas muda de CNPJ, ou melhor, que apenas muda de nome e mantém o CNPJ. E essa mesma instituição continua fazendo descontos associativos de forma fraudulenta. 2021 continua na mesma pegada, admitindo instituições fraudulentas. 2023, há um aumento, por exemplo, de casos. E aí, então, o governo do presidente Lula inicia o processo de auditoria.
além de iniciar o processo de auditoria e fazer todo esse planejamento, afasta ministro da Previdência, afasta presidente do INSS, afasta diretorias, ou seja, a ação do governo agora foi enérgica em relação a casos de fraudes. E uma coisa que é bom lembrar, está aqui o dado, quando você vê em 2024 o aumento de desconto associativo, ela é resultante de ACTs do governo anterior. Veja, quais são os números que dizem aqui, Isalci? Governo do presidente Lula, 1 bilhão e 76 milhões de reais de descontos. Frutos de ACTs do governo do presidente Lula, fruto de ACTs do governo do Temer, 1 bilhão 458 milhões de reais, fruto de ACTs oriundas do então presidente Bolsonaro, 2 bilhões 674 milhões de reais de descontos associativos. Ou seja, a fraude que foi descoberta neste governo e foi investigada e está sendo investigada com o devido rigor é fruto de ACTs do governo anterior. Portanto, colegas, neste governo, ao contrário dos governos anteriores, a fraude vem de 4 governos. E a fraude que vem de 4 governos, que percorreu todos eles, foi interrompida no governo do presidente Lula. Senadora, eu queria... Para fechar o meu raciocínio, e outra, stand-up no bar. Eu quero dizer... Posso ser interrompida, presidente. Presidente, o tempo. Não. Deputado, só... Reposição de 1 minuto, presidente. Senadora, que o tempo já havia concluído. Só para concluir, 30 segundos, por gentileza. 1 minuto só, porque eles me interromperam. 30 segundos, para concluir. Eles têm mania de fazer interrupções. Para finalizar, presidente, eu quero dizer ao senhor que a nossa função nesta comissão é não admitir jamais que a investigação não seja imparcial e não seja rigorosa. Nós faremos o nosso papel aqui nesta comissão. A corrupção ela é inaceitável, e a corrupção com velhinhos, com pessoas que passaram a vida inteira trabalhando e que, infelizmente, no final de suas vidas tiveram a subtração dos seus recursos, não será tolerada por esta comissão. Doa quem doer, nós faremos a investigação à altura, presidente. Senhor presidente, pela ordem, só para o senhor...